Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal DevInfra e essa é a aula de número 2 sobre administração de servidores Linux para iniciantes. Eu sou o Wilton Guilherme e serei o instrutor de vocês também durante esta aula. E nesta aula nós iremos falar sobre diretórios e arquivos em servidores Linux. Já que na primeira aula nós fizemos a instalação do nosso sistema operacional em cima de um hypervisor do tipo Hyper-V, hoje nós iremos fazer a navegação de arquivos e aprender como criar, como editar arquivos dentro dos nossos servidores Linux através do nosso terminal. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco sobre a teoria, porque é extremamente importante, antes da gente ir para a prática, a gente conhecer um pouquinho da teoria, um pouquinho de como funciona toda essa questão de diretórios e arquivos nos servidores Linux. Então, o Linux ele tem uma estrutura de pasta diferente de sistemas operacionais do Windows, né, que a gente conhece. Primeiro que ela é uma estrutura que ela é organizada de uma forma hierárquica, como se fosse uma árvore. E o diretório raiz sempre vai começar lá no início no barra, né? Que fica, digamos assim, no topo. A gente tem uma imagem onde a gente vai conseguir ilustrar bem isso para que vocês entendam de uma forma mais simples. Mas a gente tem alguns diretórios que são extremamente importantes que a gente deve conhecer. Assim como no Windows também nós temos diversos diretórios que são muito importantes, no Linux também é essencial conhecer esses diretórios para que não aconteça de você salvar um arquivo de forma errada, ou renomear ou apagar até mesmo uma pasta do sistema de forma indevida. Então vamos lá. A primeira pasta que a gente tem é o /bin. É onde contém ali os binários que são essenciais para todos os usuários como comandos. E é também dentro dessa pasta, quando você cria um arquivo executável, você pode colocar ali esse arquivo para que o seu comando seja entendido ali em qualquer lugar do shell, em qualquer pasta que você tiver para ser executado. Já a pasta sbin, ela contém os binários essenciais para a administração do sistema. A pasta etc contém arquivos de configuração do sistema. Então, a maioria dos pacotes, quando nós instalamos, ele costuma deixar os seus arquivos de configurações dentro dessa pasta /etc. Ou seja, a nossa raiz e o nosso primeiro nível de pasta de etc, sbin e bin. A gente vai ver isso na prática, vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. O /home, que é onde contém os diretórios, né, dos nossos usuários, ou seja, sempre quando você criar um novo usuário no servidor Linux, no /home é onde essa pasta normalmente ela é criada, tá? Existem formas de você alterar que não seja no /home, que seja em outro lugar, mas isso eu estou falando bem por padrão, a hora que você cria um novo usuário dentro dos servidores Linux. A pastinha /var, que é onde contém os arquivos de variáveis como logs, e-mails e banco de dados. Também a gente vai ver também, essa pastinha é uma pastinha muito útil, muito usada, principalmente para a gente que trabalha com administração de servidores Linux. A pasta USR, né, contém aplicativos e arquivos do usuário. Também a gente vai passar e vai entender bastante o que tem dentro dessa pasta. E a pasta /tmp, diretórios e arquivos temporários, ou seja, está fazendo a instalação de um software, ele precisa descompactar, precisa fazer alguma coisa. Normalmente, dentro da pastinha tmp, que é a pastinha temporária, é onde ele vai fazer toda essa parte da estrutura para fazer a instalação do seu software. Então, é importante também ficar muito atento, porque em muitos casos de espaço em disco em servidores Linux, quando não é a pasta de log, normalmente pode ser a pasta tmp que está muito cheia com coisas indevidas, normalmente muito lixo, tá bom? Navegação dos diretórios, tá? Então manipular e navegar em diretórios Linux é uma tarefa essencial e pode ser realizada usando vários comandos no terminal. E aí também a gente tem alguns comandos também, tem uma lista de comandos que eu vou deixar também lá no nosso repositório, onde você vai poder estar sempre consultando quando você tiver alguma dúvida. E aqui a estrutura de diretórios, né, aqui no Debian, tá? Eu coloquei baseado no Debian, mas para outros, assim, entre o Debian e o CentOS muda muito pouco, tá?
talvez não muda quase nada entre essas duas distribuições, entre outras muda algumas coisas também, mas vai ser sempre muito familiar com o que a gente vai ver aqui quando se fala de Linux, Debian e outras distribuições também, tá? E aqui uma visão geral. Então olha o barra aqui e olha essas pastas embaixo, tá? Então só para a gente também não confundir e achar que barra var é o nome da pasta, barra var, não. Barra significa que eu estou falando do meu diretório raiz, tá? E aí o var é a minha pasta que está dentro do meu diretório raiz. Então aqui a gente tem uma imagem, né, exemplificando isso. E pode ver que existem outras pastas a qual a gente não falou, porque elas acabam sendo importantes, mas não tanto quanto aquelas que a gente citou acima. E aí também, esses diretórios, eles podem conter subdiretórios, né? Então, por exemplo, binários de usuários comum, o SDR/bin, binários dos sistemas para o administrador, o SRS-bin, bibliotecas para binários, hierarquia de software instalado localmente, do diretório var também, né? Então, como eu disse, você vai salvar log, vai estar sempre ali em var/log, as caixas Gmail também, né? /var/mail, pools de impressão também, né? Para empresas que ainda utilizam impressora, gasta papel ainda, né? Destrói o planeta. Tem ali também como fazer uma configuração e gerenciamento de servidores de impressão e o pool de impressão, aquelas filas de impressão que a gente está acostumado a ver ali em servidores Windows, né? Fica ali dentro de /var/spool, tá? E agora a gente vai falar o quê? Vamos falar sobre o terminal, tá? Então, assim, eu vejo muito profissional que está iniciando na área de tecnologia, quando tenta sair da programação porque acha que eu não tenho tanta habilidade para ficar escrevendo aquele monte de código porque eu não entendo nada, e às vezes não tem, né? Não é que não entende, é que não tem a paciência para aprender e começar a entender aquilo ali. Fala que eu vou fazer a parte ali de operações, vou tentar ser administrador, analista de suporte, e aí se depara em ambientes com Linux, e aí vem o terminal, que é a telinha preta, e muita gente também morre de medo, né? Então, assim, primeira coisa para ser um administrador de servidor Linux, precisa perder o medo da tela preta, porque é só o que a gente vai ver nesse curso, tá? Então, nessa aula agora a gente vai começar a fazer algumas práticas, tá? Aqui é para a gente aprender a usar o terminal, alguns tópicos, mas vamos fazer aí a prática também, para que a gente entenda exatamente e consiga ver do que eu estou falando aqui nessa aula. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou abrir aqui o meu servidor Debian, vou tirar aqui o nosso tutorial da frente, e agora vamos lá, nossa telinha preta, ela aqui apareceu, e vamos começar a fazer aqui alguns comandos para a gente entender como funciona ali a manipulação de arquivos e diretórios nos servidores Linux. Então, vamos fazer aí o login do nosso usuário, né? O nosso usuário era o usuário que eu criei, era um usuário chamado devinfra, eu dei umas senhas bem simples para ele também, e pronto, agora eu estou logado aqui. E aí o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer um roteiro para que a gente não se perca, tá? Então o primeiro comando que a gente vai utilizar é o comando chamado pwd. O que esse comando faz? Se eu vou aí no meu terminal e digito pwd, olha só, ele mostrou para mim aquela pasta home/devinfra, que foi o usuário que a gente fez o login, né? Então, olha só, lembra que quando a gente estava falando sobre a estrutura de diretórios, o home era onde ficavam as pastas dos nossos usuários, ou seja, quando a gente criou o usuário devinfra lá na instalação, ele automaticamente criou essa pasta /home/devinfra. E quando eu digitei o pwd, ele falou para mim, você está no /home/devinfra. Tá? Então o comando pwd ele serve para que a gente saiba a pasta que a gente está naquele momento atual. Então você começou a fazer às vezes diversos comandos, diversas configurações, e muitas vezes, dependendo da forma como o seu shell está configurado ou seu servidor, você pode ver que você não tem uma informação da pasta, né?
Muitas vezes, claro, tem alguns shells ali que no início ele mostra ali a pasta que você tá, mas quando se trata de servidores Linux, essas coisas elas não são alteradas assim por padrão, e você cai nesse cenário de você não saber. Então, sempre quando você digitar pwd, ele vai falar assim, ó, você está num tal diretório, esse é o retorno que ele te dá. E no nosso caso aqui, eu estou no /home/devinfra, que é a pasta do meu usuário, tá? E aí depois, o próximo comando que a gente vai utilizar aqui é o comando ls, tá? O comando ls, ele serve para listar o que tem dentro de um diretório. Então, nesse caso, vocês podem ver que eu digitei ls e ele não me trouxe nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhum arquivo dentro do /home/devinfra. Mas, lembra que eu falei que o barra é a nossa pasta raiz? Então, se eu fizer aqui ls espaço, barra, certo? Que é o nosso diretório raiz. Vamos ver o que ele retorna? Olha só. Agora, quando eu fiz o meu ls espaço e disse qual diretório que eu quero que ele liste o que contém, né? E nesse caso a gente só fez o barra, ou seja, o meu diretório raiz. Pessoal, isso é muito importante. Quem está começando a mexer com Linux, sempre entender. Quando você fizer qualquer comando de navegação de diretório, ou de listagem, igual a gente fez aqui, colocar o barra, quando a gente indicar o diretório, eu estou me referindo ao meu diretório raiz, tá? Ou seja, antes desse diretório não existe nada. Esse é o primeiro, o principal diretório do nosso servidor Linux. Então, pode ver aí, ó, eu tenho todas aquelas pastas que a gente falou e algumas a mais. Eu tenho bin, eu tenho home, eu tenho atmp, eu tenho a var. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira? Se eu fizer ls espaço tmp, o que vai acontecer agora? Olha só, ele falou que não existe um arquivo ou diretório. Por quê? Quando eu digito pwd, eu ainda estou em /home/devinfra, eu não saí desse diretório. Porque o comando ls ele serve apenas para listar o que tem dentro do diretório. Se eu digito apenas ls, eu estou falando do diretório atual. Se eu digito ls espaço e digo o diretório, eu tenho que dizer o caminho completo do diretório. Então lembra que quando a gente começou a falar aqui, olhando esse documento, toda vez que eu me referia a um arquivo, eu falava assim, /bin, /sbin, /etc, porque é justamente eu estou dizendo que é o meu diretório raiz mais a pasta usr ou a pasta tmp. Então, nesse caso, para eu saber aqui o que contém dentro da pasta tmp, utilizando o comando ls, eu preciso digitar ls barra, ou seja, volta lá na minha raiz e agora vai dentro da minha pasta tmp. E olha só, ele já me trouxe que contém 2 arquivos temporários, né? Então, se eu também quiser saber o que tem dentro da minha pasta bin, olha só, ls/bin. Olha só a quantidade de coisas que tem dentro da pasta bin. E, de novo, se eu fizer aqui, ó, vou até limpar a tela. Se eu fizer pwd, eu ainda estou em /home/devinfra. Ah, e se eu quiser saber se eu tenho mais pastas dentro de home além da devinfra, é só você fazer ls/home. Ou seja, eu tenho apenas um usuário, então eu tenho apenas uma única pasta, tá? Nesse caso aqui, o usuário root, ele não conta, tá? Ele não conta. Tem uma estrutura ali do usuário root, mas normalmente ele não tem uma pasta dentro de home ali para ser utilizada como uma pasta padrão, tá? E agora, pessoal, a gente passou aí pelo comando pwd e o comando ls, pwd para sabermos o diretório atual e ls para listar o conteúdo de dentro de um diretório específico, tá? E agora a gente vai fazer um exemplo aqui utilizando o quê? Como que eu faço para criar um novo diretório em um servidor Linux utilizando o meu terminal? Eu vou utilizar o comando mkdir, tá? Esse comando, ele permite que eu crie uma pasta. Então, se eu fizer aqui mkdir espaço e vou colocar aqui, ó, meu nome, Wilton.
Agora, se eu fizer, vamos lá, pwd, estou ainda dentro de /home /devinfra. Se eu fizer um ls agora, quem vai aparecer? O Wilton. Essa foi a pasta que nós criamos com o nosso comando mkdir. Então, esse comando, ele permite que a gente crie pastas, tá? Ou seja, diretórios. Sempre quando você quiser criar uma pasta para salvar arquivo, para fazer qualquer outra coisa, você vai utilizar o comando mkdir. E assim, é possível utilizar outras formas também do comando mkdir, tá? E como que eu faço para consultar quais são as opções que eu tenho disponível dentro de cada comando no Linux? O Linux ele dispõe de diversos comandos de ajuda. O Linux dispõe de diversos comandos de ajuda. E o comando de ajuda mais utilizado e mais conhecido é o man. Para isso, o que eu faço? Sempre quando eu precisar utilizar um comando e não souber quais são as opções que ele tem, eu posso digitar man e o nome do comando. Nesse caso, eu quero saber do mkdir. Olha só o que aconteceu. Agora ele me trouxe diversas opções que eu posso utilizar aí com o comando mkdir. E uma das opções mais importantes é o comando "-p", tá? Porque o comando "-p", ele vai nos permitir criar, por exemplo, diretórios e subdiretórios diretamente, tá? Vamos fazer um teste aqui só para a gente ver. Eu vou limpar a tela, tá? Se eu fizer aqui, mkdir teste /pasta. Olha só, ele não deixou eu criar, tá? Ou seja, eu estou pedindo para o comando mkdir criar duas pastas de forma simultânea. Ou seja, ele vai criar a pasta teste e dentro da pasta teste ele iria criar uma pasta chamada pasta, tá? E não é porque tem o nome de pasta, tá? Para falar, está criando uma pasta dentro de uma pasta e ele deu erro. Não. É simplesmente porque eu preciso utilizar as opções. E nesse caso, se eu utilizo aquela opção "-p", ou seja, é muito padrão, tá? É importante ficar atento porque a maioria dos comandos de Linux, sempre depois do comando, você vai conseguir ter um argumento para utilizar, né? Ou uma opção. E nesse caso, a nossa opção, eu preciso passar o menos e preciso passar depois o P. E aí eu vou dizer para ele, cria uma pasta chamada teste. E aí eu vou colocar aqui até um outro nome. Dentro da pasta teste, cria uma pasta chamada user. Olha só, agora ele não me retornou nenhum erro. Aí, de novo, vamos confirmar? Estou ainda dentro de /home /devinfra. E agora eu tenho duas pastas, tá? Eu tenho a pasta teste e a pasta Wilton. Como eu sei o que tem dentro dessas pastas? Faz ls, Wilton, não tenho nada, e ls teste, pasta user. Ou seja, nós criamos, né, com o comando "-p, duas pastas. A pasta teste, dentro da pasta teste, a pasta user. Poderia passar outros caminhos também e ele criaria ali conforme eu passei. Agora, uma coisa que é importante, voltando também no comando ls, você percebeu que primeiro a gente viu ali no pwd qual o diretório estamos neste momento, /home /devinfra. Depois, nós temos ali no comando ls, ele retornou que nós temos dois diretórios, o diretório teste e o diretório Wilton. Depois, quando eu faço ls, o Wilton, ele falou que eu não tenho nada. E quando eu fiz ls teste, ele retornou que eu tenho user. Porém, observa que esse ls, o nome da minha pasta, não tem barra, né? O porquê que ele não tem essa barra? Porque eu já estou dentro da pasta onde esses diretórios estão. Ela não está na minha pasta raiz, tá? Então é importante só para a gente conseguir fixar que sempre quando eu digito um comando e eu passo e eu quero saber um diretório e coloco barra na frente, é porque eu estou me referindo ao diretório inicial e na sequência o diretório que está a partir dele que eu quero acessar. E nesse caso
essas pastas, eu já estou no diretório onde estão essas pastas, tá? E aí, vamos fazer agora um teste para a gente conseguir eliminar de vez isso? Um outro comando também bem importante é um comando chamado cd. O comando cd, ele vai nos permitir fazer a navegação nos diretórios. Então, aqui, se eu fizer cd teste, olha só, agora ele colocou aqui, ó, /teste. Se eu fizer pwd, olha o que ele me retornou agora. Eu estou em /home, /devinfra, /teste. E aqui na frente ele já me trouxe também que eu estou na pasta teste, tá? Uma coisa importante aqui, quando eu tenho esse símbolo, o til, ele significa que eu estou na pasta do meu usuário, a pasta inicial do meu usuário. Então, por isso, todo momento vocês podem ver que depois do nome do nosso usuário, @ o nome do nosso servidor, eu tenho 2 pontos, eu tenho til, tá? Porque ali ele indica que eu estou dentro da minha própria pasta. Mas é extremamente importante porque, às vezes, se você é um usuário que não tem muito conhecimento sobre esses símbolos ou esquece isso na hora, utilize o pwd para você conseguir se localizar, tá? A partir daí, a nossa pasta já tem nome, tá? Ela não é uma pasta coringa do nosso sistema operacional, então ela não tem nenhum símbolo específico para conseguir ali dizer o que ela é. Então eu tenho ali o til /teste, tá? E quando eu faço ali no pwd, ele vai me dizer o caminho completo, e aí eu /home /devinfra. Ou seja, o comando cd que nós utilizamos foi para fazer a navegação. A gente foi até a pasta teste. Então vamos fazer utilizar ele mais uma vez. Se eu fizer aqui cd /, eu estou dizendo o que agora? Olha só que interessante. Observa que depois dos 2 pontos do nome do meu servidor, eu tenho só /. E lembra, lá no início nós falamos, quando eu tenho / significa raiz. Neste momento, se eu fizer um pwd, ele vai falar /. Ou seja, você está na raiz. Se eu fizer um ls agora, olha só, ele já me trouxe todos aqueles diretórios que estão na raiz. E se eu quiser acessar ou listar algum diretório a partir dessa raiz, eu vou fazer ls tmp. Olha só, lembra, quando a gente estava lá dentro de /home, nós tínhamos que fazer ls espaço /tmp. Porém, agora nós já estamos no diretório raiz, tá? Então a gente não precisa informar o / novamente. Por isso que quando a gente fez ali cd teste, a gente conseguiu acessar direto. Porque nós já estávamos na pasta aonde esses outros 2 diretórios já estavam criados, tá? Então isso acaba facilitando muito a nossa vida. E assim, eu estou sendo bem repetitivo nessa parte, porque a ideia aqui de navegação de diretório utilizando esses comandos são para pessoas que não conhecem de Linux, tá? Então precisa entender muito bem essa lógica de navegação, tá? E de estrutura de arquivo para que você não se perca. Isso é algo fundamental. E basicamente a gente está falando de algo que, se você for utilizar a Amazon, se você for utilizar container, qualquer coisa que envolva servidores Linux, são comandos que você vai utilizar, porque eles são comandos utilizados em todas as distribuições, tá bom? Então vamos lá, vamos brincar mais um pouquinho. Agora eu vou voltar lá no meu diretório home, cd devinfra, tá? Então você acessa aí o seu diretório raiz e nós voltamos ali às pastas iniciais que nós começamos a criar. E o que a gente vai fazer agora? Tem um outro comando também que eu quero passar agora, que é o comando tout, tá? E esse comando ele faz o quê? Ele cria um arquivo, né? Então se eu fizer aqui, ó, vou acessar a pasta Wilton. Olha só, agora eu tenho o tio Wilton, ou seja, eu estou dentro da pasta Wilton. E eu vou criar no meu primeiro arquivo aqui, eu vou fazer tout, tá? Observa aí como ele é escrito. E eu vou criar um arquivo e vou chamar de file1.txt. Olha só, se eu fizer agora ls, tá lá o meu arquivo, file1.txt, ou seja, criei o meu primeiro arquivo. Agora,
Um outro comando que nós iremos utilizar é um comando chamado cat, tá? É cat mesmo, como se fosse gato em inglês, tá? Esse comando ele nos permite visualizar o conteúdo desse arquivo. Então, se eu fizer aqui, ó, file 1.txt, ele não me retornou nada, porque é um arquivo que eu não tenho nada dentro dele, eu simplesmente criei. Então, o comando touch, ele nos permite criar um arquivo, mas ele simplesmente cria, ele não coloca nenhum conteúdo dentro, tá? Então, se a gente quiser, por exemplo, pegar aqui, ó, vamos fazer lá, ó, ls/tmp. E aí eu tenho um arquivo ali com nome bem grande, vamos tentar utilizar, vamos ver o que tem dentro desse arquivo. Se eu fizer cat/tmp/systemd e fizer tab, tá? Presta bem atenção. Teclas de atalho também elas são extremamente importantes, tá? Então, dentro de servidores Linux, normalmente quando você entra numa pasta e você tem um arquivo às vezes que tem um nome muito complexo, cara, você não tem como ficar copiando e colando. Tá? Então, o comando, a tecla Tab, ela é muito útil nesse momento. Então, pode ver que ele já trouxe ali uma boa parte do nome do arquivo e quando vem se estender ali, depois eu tenho log e eu tenho time. Então, se eu colocar aqui log e apertar Tab de novo, ele já entendeu que eu quero acessar aquela pasta, tá? E ali é um diretório, não é um arquivo, tá? Tanto, por que eu sei que é um diretório, Wilton? Como que você descobriu? Porque quando eu fiz um tab no final, ele colocou um barra. Se eu fizer mais dois tabs, provavelmente vamos ver, não deve ter nada dentro. Ah, eu não tenho permissão. Boa. Então tá bom. E nesse caso ele não trouxe nada porque a gente não tem permissão para acessar esse diretório. Vamos ver se a gente pega, então, e joga alguma coisa dentro desse arquivo file, tá? Nesse momento eu não quero utilizar nenhum editor de arquivos, porque a gente vai ter uma aula específica falando sobre editores de arquivos, porque quando a gente está falando de terminal e editor, é muita tecla de atalho, então acho que numa aula só ficaria um pouco complexo. Então eu vou fazer aqui o echo, tá? Isso daqui qualquer um que já fez lógica de programação, essas coisas, conhecem muito bem esse comandinho echo. Vou colocar aqui aspas simples e vou colocar aqui conteúdo do meu arquivo. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma saída diretamente, ou seja, ó, pega o que está entre aspas simples e joga dentro do meu arquivo file1.txt. Vamos ver? Agora, se eu fizer cat file1, o que vai ter que ter ali dentro? Conteúdo do meu arquivo, tá? Então, só para a gente ver que, assim, o comando touch, tá? Cria arquivo.txt, olha só, criou mais um arquivo aqui, comando touch, para a gente conseguir criar um arquivo, comando cat para a gente conseguir visualizar o que tem dentro dos nossos arquivos, tá bom? Então aí fica um outro comandinho aí para você também guardar na sua maletinha de sysadmin que você vai utilizar muito. E agora, pessoal, criei arquivo, criei diretório, naveguei, visualizei o conteúdo, mas agora a gente precisa aprender a apagar, tá? E quando a gente fala de apagar no Linux, a gente tem o comando rm, tá? Então você digita aí, ó, rm e o nome do arquivo, olha só, ls, o arquivo foi apagado, tá bom? Se eu fizer aqui, ó, rm file1, o arquivo foi apagado, tá bom? Então, muita atenção, tá? Quando a gente for utilizar esse comandinho rm, porque muitas vezes é difícil reverter, dependendo do argumento que você utiliza, também é difícil de você conseguir restaurar, tá? Então, muito cuidado com o comando rm, mas ele serve justamente para isso. E, de novo, né? Se você precisar de ajuda, não sabe o que significa, vamos lá, man rm. Pô, olha só, remove arquivos ou diretórios, né? Então, e ele mostra ali quais são as opções que você tem também, que você vai conseguir ali, ó, -F,
menos "i", menos "izão", né, que é o "i" maiúsculo, menos "r", para você conseguir fazer remoção recursiva. Tem diversas opções, e essas opções são opções que você normalmente vai utilizar durante a necessidade, ou seja, quando você tiver durante uma atividade, você não sabe como fazer uma determinada ação, você consulta o man, que é o manual daquele determinado comando, e ele vai te mostrar todas as opções, tá? Aí vamos a um outro exemplo também, man touch. Olha só, né? Altera o timestamp. Olha só, ele trouxe aqui até uma descrição diferente, mas ele trouxe ali, ó, a opção touch, a opção em um arquivo, tá? E aí você pode utilizar ele para criar arquivos e fazer N coisas. É importante também porque no Linux, muitas vezes, um comando você consegue fazer diversas coisas. Por exemplo, o comando mv. A mesma forma que você consegue mover arquivos, você pode renomear um arquivo utilizando o mesmo comando. E a gente vai ver também mais sobre esse e outros comandos também no decorrer do curso. Mas, nesse momento, eu vejo que esses são os comandos principais, tá? E você pode utilizar tanto no Debian quanto no CentOS. Então, acessa aí os servidores CentOS de vocês, repitam. Lá no nosso repositório, eu deixei ali uns exercícios explorando os comandos, todos os comandos que a gente passou aqui, tá bom? E aí a gente vai ter também na aula 3, a gente vai começar a falar um pouquinho de permissão, tá? Então é extremamente importante então ter uma lista de comandos, tá? Que vocês vão conseguir acessar lá também, aonde a gente tem ali, ó, várias opções, todos esses comandos que eu falei, para você conseguir utilizar o man, o help, o info, o ls, ó, as opções do ls, comando grep também a gente vai ver bastante ao longo do nosso curso também. Comando cd, olha só, que a gente falou aqui, comando cat, cp também para fazer cópia de arquivo, enfim, tá, pessoal? Ali a ideia é que aqui a gente entendesse a estrutura de pasta. Os comandos a gente vai conhecendo de novo ao longo do nosso curso. Se eu for passar comandinho por comandinho aqui, esse vídeo vai ficar muito extenso e vai ficar cansativo. Então eu acho importante a gente conseguir aprender na prática e no dia a dia. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida, comenta. Se inscreve no canal, porque a cada aula nova também você é notificado que essa aula foi lançada e publicada aqui no nosso canal. E também, se você tiver alguém para indicar, falar, cara, quer aprender Linux, vai lá. O Wilton é um pouco chato, mas ele acaba ensinando, deu para aprender alguma coisa, tá bom? Também, se não deu, deixa seu comentário aí que eu respondo para que a gente consiga sempre melhorar, que a ideia aqui é compartilhar conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado para você que ficou até o final e até a próxima aula.